Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nosso programa desta terça-feira, último dia de novembro de 2021. Nosso programa de número 882, entrando no ar, destacando o cancelamento em várias cidades, já a essa altura, do Réveillon e do Carnaval. A política da direita, da burguesia, não só nesse momento, mas ao longo de toda a pandemia, de toda a crise, é clara. Morrer trabalhando pode, se divertir, nem pensar. O escravo só tem direito a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Nada de diversão, nada de manifestação. E fica cada vez mais evidente que a única preocupação da direita é evitar os protestos populares. Não há nenhuma proibição de aglomeração no transporte coletivo, não há nenhuma proibição de aglomeração no trabalho, nas vendas de final de ano, mas se for para o povo se juntar, né, aos milhares e até aos milhões, como é o carnaval brasileiro, e isso puder levar a protestos, bom, aí a coisa já é diferente. Nós vamos tratar desse tema no nosso programa, onde nós vamos ver também a situação crítica dos aposentados que bancaram aí a família durante a crise e agora não tem vencimento extra, não tem o 13º já foi consumido e havia uma promessa da possibilidade de um 14º e agora nada. Destaque na nossa pauta o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, dizendo que o projeto de privatização dos Correios não deve mais ser votado esse ano. Bom, o balanço também, destaque, menos carteiras assinadas e queda da renda do trabalhador. Essa é a situação do ano diante do agravamento da crise. Vamos tratar aqui na nossa pauta política também da filiação de Bolsonaro ao PL, marcando aí o retorno oficial, né? O retorno que já tinha ocorrido e não deixou, na realidade sempre existiu, de Bolsonaro aí ao Centrão. Vamos tratar desse assunto. Vamos falar aqui também da operação direitista e reacionária que se intensifica para impor Michel Alckmin, né, o novo traíra, como vice de Lula. Né, a política, a verdadeira campanha da direita em favor da candidatura de um acordo para colocar um golpista, um inimigo dos trabalhadores, como vice-presidente do candidato popular, a maior liderança popular do país. Isso nós vamos comentar aqui com a sua participação. Nós vamos falar também da necessidade, vamos voltar a falar da mobilização no próximo dia 12. Destaque na pauta internacional: a direita reconhecendo a derrota em Honduras e destaque, por que a esquerda venceu em Honduras? Né? Que lições nós temos a tirar das eleições em Honduras? Então, esses e outros temas nós vamos comentar aqui, vamos tratar com vocês no programa de hoje. A gente quer pedir a você, né, que já está aqui participando, muita gente já no nosso chat aqui no YouTube, no Causa Operária TV, você que nos acompanha pelas demais redes sociais, não só a curtir, mas principalmente compartilhar. Compartilhe aí o link do nosso programa, espalhem aí nas redes sociais, né, ajudem a aumentar a audiência aqui do nosso canal, dê o seu like se você gostou, se você acompanha, participa conosco, mande a sua opinião, mande aí as suas críticas, sugestões, né, participe do debate sempre intenso aqui no nosso chat de gente que quer compreender o que está acontecendo para lutar para mudar a realidade. Um forte abraço aí para Priscila Duarte, a Flávia lá da Paraíba, que acompanha a nossa transmissão. Sou eu, o companheiro LLC 29, Carlos Santos, que gostou aí da chave simpática para contribuir aqui conosco. Então, mandar aí um forte abraço para vocês e pedir aos que vocês que ainda não são membros do nosso canal, como o pessoal que está de verde aqui
no chat do YouTube, que tornem-se membro. Escolha aí o plano que mais tranquilo para o seu bolso e que, de acordo com a sua disposição de contribuir, ajudar a sustentar essa empreitada, torne-se membro, contribua regularmente com a Causa Operária TV. Bom, é isso aí, nesse começo de programa, a gente vai comentando. Se você mandar aqui o seu superchat, o seu sticker, a gente comenta aí, manda para o seu comentário. Então, um forte abraço, participem conosco e nós vamos para a nossa pauta. Nós estamos aguardando aqui, hoje é dia da presença do companheiro Edson Dorta. Ele, com problemas de trabalho, deve estar entrando por aqui, nós estamos aguardando a presença dele nessa terça-feira, diretamente lá de Campinas. Então, vamos para a pauta. Começando aqui por destacar que o governo revisou, né, oficialmente os dados sobre fechamento de postos de trabalho. Está dando retorno, produção? Lá no ano de 2020. E a situação, a revisão, acabou trazendo os dados, puxando os dados para baixo. Foi o que aconteceu, o que mostrou claramente a situação. A informação é o seguinte: o CAGED, né, divulgado pelo Ministério do Trabalho, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né, o CAGED, havia mostrado inicialmente, na primeira divulgação realizada em novembro, no começo de novembro, foi feita uma revisão dos dados, né, e havia se anunciado que o país teria criado 75.883 postos de trabalho, né? No entanto, isso no ano passado, em 2020, né? No ano de maior incidência da pandemia aqui no país. Bom, no entanto, uma revisão feita justamente lá no cadastro do Ministério do Trabalho mostrou que o país destruiu, né, que foram eliminados 191.500 empregos, 191 mil postos de trabalho a menos, né, mostrando aí a situação de enorme gravidade, né? Vocês têm aí na telinha de vocês aí, foram 15.619 admissões contra 15.810.936 dispensas, né? Bom, esses dados, além de mostrar aí a redução de vagas no mercado de trabalho, logicamente aí no cadastro de empregados e desempregados, desemprego e desemprego de trabalhadores com registro, né? Mostra um nível altíssimo de rotatividade no país, né? Isso aí não são setores estanques, mas são setores que vão demitindo, contratações temporárias, novas demissões, né, diante da política de rebaixamento salarial, né, de ataque aí aos trabalhadores. Bom, e é bom lembrar o seguinte: para você garantir só o emprego para quem chega no mercado de trabalho a cada ano, seria necessário gerar alguma coisa entre 1,5 milhão e 2 milhões de novos postos de trabalho, né? Isso só para garantir o ingresso no mercado de trabalho de quem está chegando, dos jovens que estão entrando naquela faixa etária de ingresso no mercado de trabalho. Bom, com esse fechamento de postos de trabalho, o que nós temos aí, sempre mais de 191.500 postos oficiais, né, de empregos com carteira assinada, com registro. O que nós temos é uma situação, né, em que algo em torno de 2 milhões de pessoas a mais ficaram desempregadas, né? É bom lembrar que se anunciou, o governo procurou sempre dar destaque aí à criação de postos, mas o que a gente viu foi que se fecham postos com carteira assinada, com registro, e os postos de trabalho que vão sendo abertos são contratos de trabalho provisórios, sem direitos, sem garantias. É a política criminosa do Estado. Bom, a companheira Cecília Maria já chegou por aqui, mandando o seu boa noite e mandando aí o seu superchat.
né, e já fazendo um comentário de um tema que nós vamos tratar aqui no programa de hoje, que é a afirmação dela. Lula desmoraliza o trabalho de sua militância ao se aliar com Alckmin. Né, se você está interessado nesse tema, fique por aí. Daqui a pouquinho nós vamos debater esse problema, né, da campanha da direita, né, em torno da candidatura de Alckmin e dos posicionamentos que vão aparecendo aí, surgindo do próprio PT e do próprio Lula em relação ao tema. Então, fique conosco, participem. Né? A Angelina falando aqui do tema que nós estamos debatendo, dizendo que demitiram para contratar outros com menores salários e com jornada de trabalho maior. É isso aí. Essa é a situação destacada, né, que se dá no mercado de trabalho, que vem acontecendo desde o golpe de Estado, com a reforma trabalhista de 2017, né, em que os postos de trabalho que são a alta rotatividade vai se dando para substituir, né, mão de obra com salário maior por gente que ganha menos e sem, né, direitos trabalhistas, sem uma série de garantias sob as novas condições draconianas, né, escravocratas impostas aí através da reforma trabalhista. Bom, falando de ataque aos trabalhadores, vamos falar dos aposentados. Né? O tema em destaque é o fato de que não haverá 14º salário para os aposentados do INSS. Isso porque, no começo do ano, né, o governo federal antecipou o pagamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas. E se discutiu, se aventou a possibilidade de um pagamento de um 14º salário emergencial em decorrência da pandemia. Né? Bom, esse tema que já foi colocado em discussão desde o ano passado, né, vai sendo deixado de lado, né, e não há obviamente que não há nenhuma garantia em relação a essa situação. Bom, o que ocorre é muito claro. Né? Nós denunciamos aqui que quando o governo antecipou, né, o pagamento do 13º salário, não se tratava de uma política de benevolência, né? Não se tratava de uma política de amparo ao trabalhador, né? De amparo aos aposentados. Naquele momento, quando a antecipação foi feita, o governo, inclusive, havia suspenso o pagamento do auxílio emergencial. Você se lembra que, no começo do ano, o auxílio deixou de ser pago por mais de 3 meses. E aí o governo liberou recursos do Fundo de Garantia do Trabalhador, né, e liberou o pagamento antecipado do 13º salário dos aposentados. Né? O que significava isso? O governo fez com que os aposentados e os trabalhadores que ainda tinham e ainda têm reservas do Fundo de Garantia socorressem com seus vencimentos os trabalhadores, a população que o Estado, que os capitalistas deveriam socorrer. É a política de tirar de quem não tem para sustentar quem tem menos ainda, né? E garantir, dessa maneira, que os banqueiros, né, que os verdadeiros sanguessugas do povo brasileiro continuem nadando de braçadas no dinheiro. Nada de mexer com os bancos, nada de mexer com os grandes capitalistas. Se não tem recurso, tira dos aposentados. E aí a gente viu durante a pandemia o crescimento de número de aposentados que se tornaram aí arrimos de família. Né? A família passaram a depender diretamente dos vencimentos dos aposentados para comer, para se sustentar, para tentar aliviar a situação de gigantesco desemprego, né? A situação de fome que atinge dezenas de milhões de brasileiros e muita gente se amparando aí nos salários dos aposentados. Bom, nem contar, nem lembrar, né, que os bancos sanguessugas trataram de explorar essa situação já há vários anos, vem oferecendo aí empréstimos consignados aos aposentados, e os aposentados vão se endividando, vão comprometendo, né, a sua renda futura, os seus parcos vencimentos, suas aposentadorias, da mesma maneira que as pensionistas,
para socorrer, né, filhos, familiares, às vezes até netos que estão em situação de dificuldade, né, e que vão se juntando lá na casa dos avós, vão tendo que ser amparados. É a política criminosa. Agora chega o final do ano, né, e os aposentados estão aí sem recursos. Muitos não só, logicamente, gastaram dinheiro do 13º para socorrer a família, como anteciparam parte dos vencimentos, estão com parte da sua renda comprometida com o pagamento de empréstimos bancários, e agora, no final do ano, nós temos uma situação aí de desalento, né? E o governo, obviamente, não está nem aí, o Estado, né, e os capitalistas não querem nem saber. Enquanto isso, os bancos, né, continuam aí sugando, né, quase 2,5 trilhões dos recursos públicos, né, fazendo a festa com o dinheiro da população, inclusive, né, com o dinheiro dos trabalhadores aposentados. Bom, em frente na nossa pauta é a roubalheira, né? Para enfrentar essa situação, só a mobilização dos trabalhadores aposentados e da ativa, né? Bom, um destaque nessa situação de ataque aos trabalhadores, na nossa pauta aqui, vou falar aqui, para ver se a gente, para aguardar um pouquinho mais se o Edson se faz presente, daqui a pouquinho nós vamos falar dos Correios, né? Então, antes da produção, eu queria destacar aqui a situação, outro balanço, né, da situação geral. Nós falamos aqui da redução dos postos de trabalho, da recontagem, digamos assim, feita em relação ao ano passado. Um outro dado importante, né, feito com base na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua, a PNAD contínua do IBGE, apontou que o desemprego teria sofrido uma ligeira redução no terceiro trimestre do ano. Teria caído de 14,8 milhões para 13 milhões de pessoas. No entanto, aumentou em 10% os trabalhadores. Essa ligeira redução se deu com o aumento de trabalhadores sem carteira de trabalho. Quer dizer, é o pessoal que supostamente teria saído do desemprego, mas a maneira como isso teria acontecido nesse período do ano, que se aproximam aí as festas de final do ano, aumenta aí a produção para vendas de final do ano, e também com a vacinação, né, houve aí uma ampliação da retomada do comércio, do funcionamento de tudo. Esse ligeiro crescimento, a redução do desemprego, teria se dado diretamente com o aumento dos trabalhadores, 10%, 10% a mais de trabalhadores sem carteira de trabalho, né, que no Brasil ultrapassou, né, pela primeira vez na história, o número de trabalhadores com carteira assinada. Nós temos hoje mais trabalhadores sem carteira assinada, mais de 40 milhões, 42 milhões aproximadamente, contra menos de 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Bom, além dessa troca favorável, obviamente, aos capitalistas, o estudo apontou também uma queda no rendimento dos trabalhadores. Ele caiu mais 4%, né, a média do rendimento nacional dos trabalhadores no último trimestre, e no acumulado do ano, a queda do rendimento do trabalhador chegou a 11%. Veja só, 4% só no último trimestre, e no acumulado do ano, 11% de queda no poder aquisitivo. Bom, é a situação que está mostrando aí a política de expropriação dos trabalhadores para alimentar, né, a chamada retomada da economia. Quer dizer, que a reabertura, a retomada está se fazendo aí com base no roubo dos empregos com carteira assinada e na queda, na redução dos salários, dos vencimentos. Nós já destacamos aqui dias atrás que cerca de 2/3, né, dos acordos coletivos fechados aí no mês de outubro foram feitos com os trabalhadores repondo menos do que a inflação no seu salário.
né? Sequer houve a reposição das perdas salariais. E, ao longo do ano, né, esse quadro é um quadro geral, né? Todo mundo, todas as categorias, a maioria das categorias que tem acordo coletivo, que são aquelas protegidas aí, que têm a carteira assinada, que estão sob sindicatos que negociam acordos coletivos, nem mesmo estes aí estão conseguindo proteger os seus vencimentos diante da inflação, né? Inflação que disparou, passou da casa dos 2 dígitos, já está na ordem de 10%, isso em termos oficiais, porque a gente sabe, a gente tem comentado aqui, que a alta em produtos e serviços essenciais ao trabalhador, né, principalmente os alimentos, subiram aí bem mais do que a inflação oficial, né, tiveram altas aí acima de 20%, alguns produtos essenciais tiveram altas superiores a 30%, né, e uma situação que nós temos que a expropriação salarial se conjuga com a redução dos salários, né, com a redução do número de trabalhadores com carteira assinada e, portanto, com menos direitos, né, o aumento dos trabalhadores com menos direitos e o aumento do custo de vida, principalmente dos alimentos, né, que faz com que o salário do trabalhador não está dando nem para comer, né? É a política de roubo, de expropriação dos salários, né, que vai levando aí essa situação totalmente insuportável e que só pode ser modificada através da luta, da mobilização dos trabalhadores. Bom, vou falar então dos Correios, né? Acho que o companheiro Edson tendo problema lá com a internet ou no trabalho, ele não conseguiu aqui se conectar com a gente. Então, vou dar a notícia e amanhã no programa Análise Sindical, que acontece aqui no nosso canal todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, você vai ter mais informações sobre esse assunto, né, com comentários do próprio companheiro Edson Dorta. Mas eu queria destacar o seguinte, que a comissão do Senado, né, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador da Bahia, já vou recuperar para vocês o nome aqui que me falhou a memória, o senador Otto Alencar, né, que vocês vão ver aí na imagem que a produção vai colocar para vocês, ele anunciou que o projeto de privatização dos Correios não deve ser mais votado nesse ano. O projeto de lei é o PL 591, que permite a privatização dos Correios e que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? Está aí o Otto Alencar na imagem, na sua telinha. Bom, a empresa dos Correios, é bom lembrar, é a maior empresa em número de trabalhadores no Brasil, né? Tem cerca de 100 mil trabalhadores do quadro da própria empresa, da empresa de Correios e Telégrafos, a ECT, e mais de 30 mil terceirizados diretamente, né? E está presente em todas as cidades do país, né? Sendo, portanto, uma empresa estratégica pela sua presença, pelo papel fundamental, pelo monopólio da correspondência. Bom, mas aí o Otto Alencar declarou o seguinte, que o projeto ele foi retirado a pedido da liderança do governo, né? Segundo ele, o governo percebeu que tanto na Comissão de Assuntos Econômicos, como também na votação do plenário, não havia voto suficiente para aprovação da matéria. Bom, isso porque é notório que, no caso das privatizações, estão se conflitando muitos interesses, né, dos diversos setores da burguesia das várias regiões do país, seja pela preocupação de setores da própria burguesia nacional, né, de que a privatização dos Correios vai encarecer sobremaneira, né, todo o processo de distribuição de encomendas, de mercadoria, porque isso aí poderia cair na mão, a tendência com a privatização, né, de tubarões aí do setor privado, né, que colocaria a coisa aí sobre um poder de um monopólio totalmente perigoso, né, para muitas empresas capitalistas.
Bom, além disso, vem provocando, obviamente, uma crise aí o fato de que a ECT tem apresentado lucro líquido, né, muito alto, muito elevado, né? A previsão para esse ano é que a empresa tem um lucro aí superior a 2 bilhões e meio, 2 bilhões e meio de lucro, né? Superando a marca do ano passado, que foi de 1 bilhão 530, 1 bilhão e meio, um pouquinho mais de 1 bilhão e meio. E, obviamente, que o que coloca a seguinte situação. A crise coloca o fato que a empresa é totalmente rentável, com um patrimônio, seja em termos de prédios, de ativos e tudo mais, muito grande, e que nesse tornaria necessário a sua venda por um valor. Não dá para vender, não dá para fazer que nem andaram fazendo aí, que venderam concessão de portos aí por R$1, né, como a gente denunciou aqui. Usinas, refinarias de petróleo por valores irrisórios, né? Em alguns casos aí, na área do petróleo, se venderam em determinadas empresas que o governo vai receber 130 milhões e vai pagar mais de 500 milhões em royalties pelo serviço prestado aí pela empresa agora privatizada aí na área de xisto, por exemplo. Bom, essa política aí está provocando uma crise porque o pessoal fala, tem que dar uma disfarçada, né? Mesmo a direita, que domina aí o Congresso Nacional, né? Tem muitos interesses. A ameaça, tinha toda uma discussão no próprio Senado sobre estabelecer um prazo, né, para que empresas que privatizem os Correios possam fechar agências, né? O que tornaria aí rapidamente, levaria a um processo de fechamento em massa das agências dos Correios em centenas ou milhares de pequenas cidades do país, né? Lembrando que é a única empresa brasileira presente, né, nas mais de 5.500 cidades do país, né? Não existe nenhuma outra empresa mais em tais condições. Então, obviamente, que isso aí está levando a atritos regionais, numa situação perigosa no ano que é um ano pré-eleitoral, né? Muita pressão aí sobre os senadores da parte das regiões mais distantes dos seus estados, principalmente do interior do país. Então, tem muita crise. Agora, o fundamental é o seguinte: toda essa crise ela precisa, né, ser explorada pelos trabalhadores para mobilizar, né, na defesa dos seus próprios interesses, das suas próprias reivindicações, né? Nesse sentido, o aspecto fundamental que nós, do PCO, da Corrente Essetistas em Luta, o companheiro Edson vem destacando aqui sempre, a necessidade de convocar um encontro nacional de base dos trabalhadores dos Correios para organizar a luta contra a privatização, né? Por que deixar as coisas na mão dessa direita, na mão do Senado, dominado pelo Centrão, né? Centrão que acaba de receber aí nas suas fileiras oficialmente, né, num dos seus principais partidos, o próprio presidente da República, o capitão fascista Jair Bolsonaro, obviamente que é uma política de acreditar, né, dar margem, criar condições aí para o azar, digamos assim. Azar não, porque é totalmente previsível, né? O apetite voraz dos capitalistas, né? Do imperialismo, para tomar conta dessa empresa fundamental na economia brasileira, né? Na prestação de serviços à população brasileira, que é preciso impedir a privatização. E, para isso, né, é necessário armar a categoria, convocar os trabalhadores, organizar a mobilização pela base, né, romper com a paralisia que existe hoje nos sindicatos, né? Ainda tem muitos sindicatos dos Correios aí fechados, né? A burocracia sindical preocupada em salvar a sua própria pele, e a mobilização não acontece, né, diante dessa paralisia e da política ilusória, né, de comemorar aí o fato de que a votação está atrasando aí no Senado, mas obviamente que isso aí está longe de ser motivo para comemorar. Os próprios trabalhadores de Correios acabaram aí de sofrer
mais uma derrota, né, com o Tribunal Superior do Trabalho decidindo aí na semana passada um reajuste inferior, né, que não repõe sequer a inflação. Mas foi só a gente começar a falar dos Correios que atraiu o companheiro Edson, está chegando por aqui com a gente, e a gente falava, Edson, vou te passar para você dar boa noite, pessoal, a gente falava do anúncio feito pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, do Otto Alencar, de que a privatização vai ficar para ser votada no ano que vem, no Senado Federal. Bom, duas coisas. Pode ser um despiste, mas seria a hora, ao invés de comemorar, como muitos sindicalistas falam, de organizar uma efetiva mobilização. Não é isso, Edson? Eu não sei. Boa noite aí, Antônio Carlos. Boa noite aos ouvintes, internautas aí do programa, resumo do dia. Eu não sei se você estava falando um pouco da campanha salarial dos Correios, né? Pode Que completar aí. terminou semana passada. O movimento, pela primeira vez, né? O movimento dos Trabalhadores dos Correios não realizou greve. Mesmo sem greve, a empresa entrou com dissídio coletivo e o final da campanha salarial foi decidido novamente no Tribunal Superior do Trabalho, né? A categoria dos Correios já tem um hábito de saber que toda a campanha salarial acaba nas mãos dos juízes lá, os ministros biônicos do TST, que define todo ano a campanha salarial, né? Esse ano, por exemplo, eles estavam com o abacaxi na mão, porque o ano passado eles decidiram a campanha salarial dos Correios, retirando aí 40% dos ganhos dos trabalhadores dos Correios, mais de 50 cláusulas do acordo salarial da categoria. Isso aí gerou um monte de processo judicial que foi parar no Tribunal Superior do Trabalho e fez com que eles fossem mais cautelosos, né, desta vez, né, a ponto deles, uma das cláusulas que eles retiraram, que era o pessoal trabalhar ao sábado sem nenhum tipo de ganho, eles estabeleceram que o pessoal vai voltar a trabalhar ao sábado normalmente, mas com 15% de adicional. Fez o trivial do tribunal, né? Dar no mínimo a inflação, que é um direito do trabalhador, mesmo que o índice que eles estabeleceram é um índice inferior à inflação atual, né? Eles pegaram lá, acho que o IPC, não sei do que, e deu 9,75, sendo que a inflação já medida mesmo por outros índices aí está dando mais de 11%, né? Isso de forma expurgada, né? A gente sabe aí que o custo de vida no Brasil está muito maior que isso daí, né? O reajuste do custo de vida, né? O que eu acho ruim toda essa situação é que a burocracia sindical ela ainda comemorou, né? Não fez nada, deu o poder para o tribunal decidir o que quisesse sobre a vida dos trabalhadores sem mobilização nenhuma e comemorou, né? E agora, no dia de hoje, a gente recebeu uma notícia de que o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, teria prorrogado aí prorrogado, suspenso, né, a votação nessa comissão da PEC 591, que privatiza os Correios, né, e que esse assunto seria jogado para o ano que vem. Bom, primeiro que o Senado, a Câmara, o Congresso Nacional, né, se eu não me engano,
eles só vão entrar em recesso dia 20 de dezembro, ou 17, um negócio assim. Quer dizer, nós temos ainda 18 dias, no mínimo 20 dias aí para que esse projeto, né, projeto de lei possa ser votado. Não devemos dormir aí achando que um presidente de uma comissão, ele não é o presidente do Senado, ele é um presidente da comissão, que passou o projeto lá nessa comissão e ele falou, ó, aqui nós não vamos votar, mas não impede de que o projeto seja votado de outra forma. Dizem até que tem uma tática aí do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, de propor uma mudança no Senado do projeto que foi aprovado no Congresso, e aí, reprovando essa mudança, voltaria para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados votaria imediatamente o projeto e depois já iria para a sanção do presidente Bolsonaro. Quer dizer, ainda esse ano, por mais que a notícia seja uma notícia que mostra a crise do governo, a crise em relação à privatização dos Correios dentro da burguesia, até porque mexe com o interesse de muita gente aí, setores econômicos no país e inclusive fora do país, né? Ainda não se pode dizer que o projeto não seria votado esse ano. E aí, obviamente, é o que você falou, né? Mesmo com essa demonstração de crise, a burocracia sindical ela não se mexe. Ela fica ali como telespectador, colocando as fichas na ideia de que o Congresso por si só poderia se opor ao projeto de emenda projeto de lei de privatização dos Correios, sem a mobilização dos trabalhadores, sem a luta política, sem uma greve, sem nenhum tipo de enfrentamento com os golpistas e os privatizadores aí da ECT, né? Dando a entender que a gente pode se safar da privatização dos Correios por uma política aí que já levou à privatização de outras empresas, que é a política da burocracia sindical dos Correios nesse momento, de ficar fazendo lobby com o senador, achando que isso vai impedir a privatização. Então, com certeza, deveria ser levantado aí, mesmo que nós estamos no final do ano, uma campanha de mobilização e organização da categoria com calendário de luta, estabelecendo aí uma campanha contra a privatização dos Correios, aproveitando essa crise deixada aí, mostrada aí pelo Congresso Nacional e pelo governo golpista do Bolsonaro. É isso. Ok. Bom, eu vou entrando na pauta política, vou destacar aqui um dos os principais fatos do dia, né? Muita gente, há um tempo atrás, procurou aí prognosticar, né, de maneira totalmente ilusória, que o Bolsonaro praticamente estaria morto, liquidado, né? Que não haveria... inclusive, muita gente chegou a aventar a possibilidade de que ele sequer disputasse as eleições. Tamanha seria a crise do governo. Bom, obviamente que isso era, por um lado, resultado de mobilizações muito grandes realizadas pela esquerda, pelo movimento Fora Bolsonaro, né, que levaram o governo a uma situação da possibilidade, inclusive, de derrubada do governo, mas era também um despiste, uma política de setores da burguesia que queriam criar a ilusão, né, de que o Bolsonaro era carta fora do baralho, né? Quando ficou evidente, em vários momentos, né, que, mesmo com enorme desgaste
e com a revolta, a rejeição crescente do governo Bolsonaro pela maioria da população, o Bolsonaro é, de longe, o político da direita com maior prestígio, com maior popularidade no país, né? Bom, isso é resultado dessa situação. O Bolsonaro, hoje, praticamente aí firmou aí a aliança com o Centrão, né, com a sua filiação ao PL, o Partido Liberal, né, depois de ficar 2 anos aí sem partido, com a crise com o partido que o elegeu, o PSL, o Bolsonaro hoje assinou aí a sua filiação ao partido comandado aí pelo presidente Valdemar Costa Neto, né, alvo aí de várias denúncias, processos de corrupção, e o PL é um dos principais partidos, né, desse centrão, dessa direita, né, justamente, e que deve ser engordado aí com a presença do Bolsonaro, que deve trazer para dentro do PL todo um setor mais fiel ao próprio presidente, já que o partido pelo qual ele se filiou, o PSL, rachou, dividiu, né? Está se fundindo, o partido está se fundindo, inclusive, com o DEM, né? Criando aí União Brasil, outro partido. Bom, e o Bolsonaro hoje fez juras de amor ao Centrão, né? Depois de toda a falsa campanha. Vocês lembram em 2018, quando, inclusive, o Bolsonaro procurava se apresentar aí como alguém que não tinha nada a ver com a política tradicional, apesar de já naquele momento ter sido deputado por quase 30 anos, né? Esse é o 9º partido nos 33 anos de carreira política do Bolsonaro. Bom, e durante a sua filiação, ele disse que está se sentindo em casa ao se filiar aí ao PL e se reencontrar, ele mesmo, com o Centrão, né? Disse ele, inclusive, o seguinte, que não foi fácil optar pelo PL, porque, segundo ele, teria acontecido proposta para entrar em outros partidos que pertencem ao Centrão. Nas palavras do próprio Bolsonaro, eu vim do PP e confesso, prezado Valdemar, o presidente do PL, a decisão não foi fácil. Até mesmo o Marcos Pereira, presidente do Partido Republicanos, conversei muito com ele e com outros parlamentares. E fez promessas diretamente aos parlamentares. Pode ter certeza que nenhum partido será esquecido por nós. Está aí o Bolsonaro costurando a sua frente com o Centrão, né, para se apresentar não só como alternativa da extrema-direita, né, mas como uma alternativa de todo um setor da burguesia e até do conjunto da burguesia, né, no caso do fracasso da chamada terceira via. Terceira via que está lutando aí com dificuldades para se colocar como alternativa no páreo real, né? A gente foi destacado aqui no programa de ontem, a gente viu no final de semana as prévias do PSDB, que terminaram num rotundo fracasso, né? O Dória acabou sendo indicado candidato com um apoio de 1,5%, 1,5%. Votaram nas prévias cerca de 3% apenas dos filiados do partido, e desses 3%, um pouco mais da metade escolheram o Dória. Quer dizer, o Dória só tem apoio de 1,5% dos tucanos. Quer dizer, o que dirá, né? Está difícil, logicamente, aí vai se estabelecer toda uma luta. O jogo ainda está sendo jogado, né? Tem aí todo um setor da burguesia procurando levantar o Moro como uma alternativa, seja ele próprio como um candidato da terceira via, né? Seja como uma alternativa para tirar votos do Bolsonaro e, principalmente, atacar duramente a candidatura do Lula durante a campanha eleitoral. E o jogo vai ser jogado. Nós estamos aí final do ano, mas as peças estão se colocando no tabuleiro, né? Agora com o Bolsonaro filiado ao PL, candidato do Centrão, Dória indicado pré-candidato aí pelo PSDB, com um partido rachado, né, com as prévias
que fracassaram, um setor da direita impulsionando a candidatura do Moro. Bom, e nós vamos falar mais, daqui a pouco vamos falar da candidatura do Lula, porque diante da crise da direita, tem gente querendo infiltrar com um cavalo de Troia a candidatura do Lula. Mas esse é o tema que nós vamos tratar aqui daqui a pouco. Bom, antes disso, nós vamos falar aqui de um tema muito importante, né, que é um tema central do nosso programa de hoje, que diz respeito ao cancelamento das festas populares. Bom, e aí eu vou passar para o Edson, porque já tem cidade que está cancelando festa de Réveillon. Com você, Edson. Toda essa onda, né, da burguesia, tentar também, eu não sei se você falou agora no início do programa, né, de que tem toda essa campanha de cancelar o carnaval, obviamente para evitar aí as manifestações populares, né, que o carnaval representa, até porque todo trabalhador está trabalhando aí desde o início da pandemia, não tem cancelamento de ônibus, de metrô cheio, e agora, inclusive, estádio de futebol cheio. Ontem teve o jogo, Corinthians tinha 40 mil, tem show sertanejo no interior aí de São Paulo com 40, 50 mil. Eles, na onda aí de cancelar o carnaval, as capitais aí lançaram também a ideia de que vão cancelar o Réveillon. Já foram estabelecidas aí que 12 capitais. Opa! Problemas aí com a conexão do companheiro Edson. A gente segue daqui. O Edson falava o seguinte, que já tem 12 capitais anunciando aí a suspensão das comemorações de Réveillon. Né? A situação se valendo aí das ameaças em torno aí da nova cepa da Covid-19. É bom lembrar, foram registrados no Brasil os dois primeiros casos, né, dessa nova cepa, mas já tem 12 cidades, 12 capitais que cancelaram as comemorações de Réveillon para 2022. São elas Fortaleza, Salvador, João Pessoa, Recife, Aracaju, Belo Horizonte, Florianópolis, Campo Grande, São Luís do Maranhão, Palmas, em Tocantins, Curitiba e Brasília. Né? Até agora, das grandes cidades, anunciaram que a manutenção do Réveillon, Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió, Manaus e Natal. E várias outras, as demais das capitais, disseram que ainda não tem uma decisão a respeito dessa situação. Bom, há casos de cancelamento também em dezenas e dezenas de cidades de cancelamento das festas de Réveillon. Bom, eu queria destacar o seguinte, né? Seria bom até aglomeração no comércio, né, tudo aquilo que favorece os capitalistas, isso também não pega Covid. Né? O que pega Covid, né, segundo a campanha reacionária que a gente vê na imprensa, né, e já tem gente da esquerda fazendo, como sempre, né, fazendo coro com aquilo que a burguesia... Tem gente da esquerda que parece ventríloco. Né? Se a burguesia fala A, o pessoal diz A, né? Só repete com uma entonação diferente. Se a burguesia fala B, a esquerda vai lá e fala B, né? Muda a entonação, né? Mas o sentido é o mesmo. Se a burguesia falou que tem que acabar com as festas de Réveillon, vamos acabar com a festa de Réveillon. Né? Lotar as praias.
Por quê? O que nós temos aqui é o seguinte: festa de Réveillon envolve gastos públicos e envolve a possibilidade de protesto nas ruas contra a direita. Né? Da mesma maneira, já vamos aproveitar, vamos juntar os dois temas, o anúncio, muitas cidades aí já anunciando a possibilidade, já a suspensão do carnaval. Né? Vários órgãos de imprensa divulgaram, inclusive, uma lista, né, com cidades, a maioria delas já em São Paulo, anunciando que não vai haver carnaval de rua. Né? Em São Paulo já são coisas de 70 cidades. Né? E já tem capitais também que anunciaram o cancelamento do carnaval. É o caso de Belo Horizonte, né? Que a cidade definiu que não vai patrocinar o carnaval. Né? O Espírito Santo anunciou a decisão de cancelar o carnaval, foi tomada, por exemplo, na cidade de Guarapari. No Paraná, o vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Cobra Repórter, entrou com um requerimento de cancelamento da festa do carnaval, alegando a necessidade de manter a baixa contaminação no estado. Mas em São Paulo são muitas cidades, né? Uma lista de dezenas de cidades. Vou citar aqui algumas, só para a gente se ligar: Botucatu, Caçapava, Franca, né? Cidade de Jaboticabal, Itupeva, Jaguariúna, Lindóia, Mogi das Cruzes, Paraibuna, Poá, né, na Grande São Paulo, Roseira, Salesópolis, Santa Lúcia, São Bento do Sapucaí, Serra Negra, Taubaté, Ubatuba, no litoral, Vinhedo, bom, muitas cidades em várias regiões do estado, né? E é óbvio, né, que são cidades aí governadas pela direita que estão com medo de aconteça isso aí que aconteceu no último carnaval ocorrido no país, em 2019, já no início do governo Bolsonaro, quando o carnaval foi transformado numa grande manifestação contra o governo. Isso foi antes da pandemia. Isso foi antes do recorde de desemprego, foi antes das mais de 615 mil mortes oficiais, foi antes do recorde de fome que nós... Imagine, né, você, né, e nós não queremos só imaginar, nós queremos ver acontecer. O que vai acontecer se tiver carnaval de rua no país? Né? Você vai ter milhões de pessoas na rua gritando aquele coro que se ouviu no carnaval, que se ouviu nas manifestações promovidas pela esquerda, que se ouviu até nos estádios de futebol, né? Ei, Bolsonaro, VTNC, né? Todo mundo ouviu aí a manifestação, vai ser o coro nas ruas, assim como é claro que essas manifestações elas vão acabar se constituindo, independentemente da vontade da esquerda e da direita, em manifestações de apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Né? Porque onde juntaram uma quantidade grande de pessoas, o sentimento popular tende a se extravasar, tende a se refletir na voz do povo. Então, obviamente, que a direita tem muitos motivos para não tem nada a ver com a saúde da população, né? Porque, por exemplo, o companheiro Edson, trabalhador dos Correios, que falava, os Correios, por exemplo, né, não parou as suas atividades um único dia durante a pandemia. Os trabalhadores dos transportes, nem um único dia. Trabalhadores do comércio, né, principalmente das grandes redes, absolutamente nada de fechamento. Quer dizer, não há nenhuma preocupação, obviamente não tem nada a ver com isso. Né? Veja que, inclusive, em várias regiões, a burguesia está comemorando aí que tem mais de 70%, 80% de vacinação, mas a direita está buscando um motivo. Né? E é simples, o carnaval faltam 2 meses. Dá para chegar a 100% de vacinação da população, ou pelo menos de todo mundo que queira ser vacinado. Né? Basta vacinar, basta fazer campanha, basta fazer testes em massas aí massa na população. Né? Começa aquela conversa de proibir a entrada de africanos no país. Né? Bom,
Se é para fechar, fecha tudo. Deixa o povo brasileiro festejar e sair às ruas. Né? Se o problema fosse aí a possível presença de meia dúzia de estrangeiros que vão trazer o vírus, né? Como é tudo falso, né? Porque ninguém tem aí nenhum tipo de contabilidade real, né? De que esse vírus seria mais perigoso do que os outros que já estão circulando e continuam matando gente por aqui no Brasil e no mundo todo, né? E, obviamente, é o esquema, né? Trabalhar que nem escravo, pode. Se contaminar nas compras no comércio, pode. No transporte coletivo, pode. Né? Em atos religiosos, passeata, né? Promovida aí pela direita evangélica, pode. Agora, o povo sai nas ruas, né? Sem controle de ninguém, porque um problema fundamental do carnaval para a direita é que não tem controle da esquerda identitária. Não tem controle, não tem caminhão de som, né, que tente colocar o Ciro Gomes para falar, que coloque o Dória, nem nada disso. Né? O povo na rua no carnaval é o povo, né, livre para protestar, para extravasar a sua revolta, e é disso, obviamente, que a direita está com medo, e é por isso a campanha intensa, enorme, contra o carnaval. Edson, quer completar o assunto ou vamos falar do Lula? Não, eu acho que foi bem colocado, né? Essa história Então, de vou que passar é para para você. defender. Manda ver, porque o Lula falou que vai reduzir o preço dos combustíveis. É com você. O Lula, ele hoje deu uma entrevista na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, falando que o governo dele vai modificar a política de preços estabelecidas pela Petrobras a partir do golpe de Estado, né? Golpe de Estado que todo mundo sabe, teve como base aí a roubalheira do petróleo brasileiro pelo capital estrangeiro, né? A partir do momento que o imperialismo viu aí que o Brasil tinha uma bacia de petróleo bilionária aí na costa brasileira, que é o pré-sal, e fizeram toda aquela campanha em torno de que a Petrobras era corrupta, o governo PT era corrupto, tudo para roubar o nosso petróleo, né? E aí colocaram as raposas lá para controlar o petróleo brasileiro, né? O presidente da Petrobras foi indicado pelo PSDB, o governo golpista do Michel Temer, o Pedro Parente, e o Pedro Parente, junto com o PSDB, com o Centrão, com a direita, a extrema-direita aí que está no governo e tudo mais, aprovaram a modificação da política de preços do petróleo no país, que faz com que o petróleo seja brasileiro, né, a gasolina, o diesel, o gás, o álcool, tudo mais, seja corrigido os valores de acordo com o preço internacional, de acordo com o mercado internacional, né? E isso daí fez com que hoje a gente esteja pagando aí R$ 7 na gasolina e 6 no álcool. Então, Lula, hoje na Rádio Gaúcha, deu essa notícia de que assim que ele assumiu o governo, a partir de 2022, haverá mudança dessa política de preços, né, estabelecida pelos golpistas e que está sendo dado continuidade pelo governo Bolsonaro, que também é governo golpista, em relação ao petróleo. E disse mais, que a Petrobras tem que dar lucro para o povo brasileiro. Então, é uma colocação aí importante, né, se opondo a toda a política de expropriação da nossa riqueza, do petróleo nacional e defendendo, inclusive, a Petrobras. É isso, Tony. Ok. Antes de seguir na nossa pauta, eu queria agradecer aqui o superchat. O LC29 mandou aí a contribuição para a gente. A minha internet correu aqui, eu posso ter perdido alguma coisa. Qualquer coisa, a produção mandou uma mensagem para mim aqui para ver se eu esqueci de algo. Agradecer aqui também ao superchat do Pão com Ovo, né? Nosso amigo que tem
amigo, membro do nosso canal, tem como pseudônimo Pão com Ovo, e mandou a sua mensagem. Lula presidente com o vice trabalhador. Não ceder à burguesia. As bases devem pressionar e impedir essa aberração de se aliar com Alckmin e tucanalhas. Então, vocês aí, tem muita gente se manifestando sobre esse tema, nós já vamos entrar nessa pauta. Muita gente comentando aqui também no nosso canal a participação amanhã do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, no programa Pânico da Jovem Pan. Né? Acontece amanhã a partir das 13 horas. Né? O Rui vai estar ao vivo no Pânico. Né? Muita gente comentou ao longo da última semana esse convite. É óbvio, né? A Jovem Pan é um canal de direita, é um programa que visa atacar aí a esquerda, os trabalhadores. O Rui vai estar lá. Ele explicou aí em várias oportunidades que o papel dos revolucionários, né, da esquerda, é comparecer a todos os lugares para falar e para defender o ponto de vista dos trabalhadores. Né? Não tem nada a ver com o escolher, né? Escolher aí para qual canal que você fala. Né? Você não há problema você dar entrevista para a Globo, falar para a Jovem Pan, etc. Então, desde que você defenda o ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista revolucionário da esquerda, para impulsionar essa mobilização. E é com certeza que o companheiro Rui vai estar fazendo lá amanhã, logicamente, enfrentando, né, o outro lado que vai estar buscando criar confusão, desqualificar, digamos assim, a participação do companheiro Rui. Bom, lembrar também que na sexta-feira, agora sim, né, reestreia aqui na Causa Operária TV o programa Análise Internacional, né, o companheiro Rui abordando aí os principais acontecimentos internacionais, né, a repercussão, analisando esses acontecimentos, semana de eventos muito importantes. Bom, seguindo na nossa pauta aqui, vamos entrar então no tema, um tema central muito importante do dia de hoje. Nós estamos vendo aí a intensificação da campanha da direita contra o Lula. Bom, um primeiro aspecto, o ex-presidente denunciou hoje também, quando ele entrevista justamente a Rádio Gaúcha, nós vimos na semana passada toda uma série de ataques ao Lula, supostamente porque ele teria se colocado, supostamente não, claramente, porque ele teria se colocado na defesa da Nicarágua, de Cuba, da Venezuela, contra os ataques imperialistas. Bom, e nessa entrevista de hoje, ele justamente atacou o cinismo, né, a cretinice da imprensa capitalista, que ficou fazendo campanha atacando Lula por ter defendido Daniel Ortega, por exemplo, que colocou na cadeia, né, vários opositores aí do regime que conspiraram contra os interesses da Nicarágua. Né? Aí o Lula, na oportunidade, procurou comparar a situação dele, e hoje ele soltou o verbo sobre isso, dizendo o seguinte: vocês da imprensa não falaram nada quando prenderam um cara que estava em primeiro lugar nas pesquisas. Né? Se referindo, disse ele, não vi vocês ficarem incomodados quando fui preso injustamente. Não vi vocês falarem se o Bolsonaro foi candidato comigo preso. Né? Quer dizer, ninguém criticou o Bolsonaro, né? Ninguém denunciou a fraude que foram as eleições, e agora a imprensa quer atacar o Lula, né? Além de atacar a própria Nicarágua, mas quer atacar o Lula por defender, né, o direito que o povo nicaragüense, né, defenda-se dos ataques, do golpe do imperialismo, pelos meios que forem necessários, colocando na cadeia quem for preciso, tá certo? Para defender os interesses do povo nicaragüense. Né? É a política cínica, criminosa, né, da direita diante dessa situação. Bom, ainda sobre outro ataque fundamental à candidatura do ex-presidente Lula, né, vem de supostos aliados. Né? Cresce escancaradamente, né, na imprensa golpista, a gente viu aí muitas manifestações na Rede Globo de notórios direitistas a favor
da presença, da indicação do ex-governador de São Paulo, ex-candidato presidencial do PSDB, ex-presidente do PSDB, o Geraldo Alckmin, né? O que, obviamente, é uma operação, ele que teve o apelido aí de picolé de chuchu, né? Mas o negócio é bem pior do que uma brincadeira, né? Aquilo que apareceu aí como um balão de ensaio se transformou numa verdadeira campanha, numa pressão a favor dessa candidatura. É óbvio, né, que, na mesma medida que cresce o apoio popular ao Lula, que se aproximam as eleições, né, e há uma chance, Lula é o único candidato com chances reais, né, da esquerda de derrotar o reacionário fascista Bolsonaro e os candidatos da chamada terceira via. A armação é muito clara de tentar desmoralizar a campanha do Lula, né? E agir aí numa verdadeira conspiração contra o Lula, colocando aí um Michel Temer de vice, né? Porque o Geraldo Alckmin é farinha do mesmo saco do golpista do Michel Temer, né? Temer foi secretário dos governos do PSDB de São Paulo, é bom lembrar. E, obviamente, o que nós temos aqui é uma operação para botar um vice-golpista, um vice que foi não só cúmplice, foi um dos principais articuladores do golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma, né? Um dos principais caciques do PSDB que armaram toda a operação golpista da Lava Jato para colocar ilegalmente, condenar ilegalmente e colocar na cadeia o ex-presidente Lula, e agora, né, esse verdadeiro inimigo do povo, inimigo, né, dos servidores públicos, da educação, né, vem sendo aí apontado a uma campanha, uma intensa campanha favorável aí à colocação do Alckmin como candidato a vice do Lula, né? O que, obviamente, seria usado por dois lados. Pela direita, que vai usar o Alckmin para desmoralizar a campanha do Lula, né? Dizer que ele está se juntando aí a políticos tradicionais da direita que ferraram com a vida do povo, o que é plenamente verdadeiro, e também de setores da esquerda, que estão buscando aí, cavando pretexto para não apoiar o Lula, né, já se articulando com setores da direita, vão usar o Alckmin, né, como um pretexto, uma candidatura como a do Alckmin, seria um pretexto para justificar a campanha direitista de setores da esquerda, né, que vão apoiar coisa pior ou tão ruim quanto o Alckmin, né, e vão usar a presença do Alckmin como um pretexto para não apoiar o Lula. Então, nós queremos deixar claro duas coisas. Em primeiro lugar, que nosso apoio ao Lula é incondicional, né? Tem a ver com a figura, o que ele representa para a luta dos trabalhadores. Mas nós, como parte integrante do movimento de luta pela candidatura do Lula, nós que lutamos, né? E ninguém lutou mais do que a gente. Pode ter setores que lutaram tanto quanto o PCO, mas que nós que lutamos antes mesmo, né, do Lula estar preso. Nós chegamos a ser criticados publicamente pelo ex-presidente Lula, né? Tem em livro essa passagem, quando nós tiramos cartazes dizendo que tinha que lutar contra a prisão do Lula, e o Lula disse que o melhor era não fazer aquilo, porque o Lula e muita gente não acreditava que a liberdade do ex-presidente estivesse em risco. Então, nós lutamos contra a prisão do Lula antes que ela acontecesse, quando ela se colocou, e depois, quando muita gente que se elegeu às costas do Lula abandonou o Lula na cadeia sem querer se mobilizar, né? Quanto muito papagaio de pirata, né, que fez campanha, tirou foto com o Lula, que agora está querendo o apoio do Lula nas eleições, né, fingiu que o Lula nem existia e só apareceu de novo quando foi para tirar foto diante da liberdade do Lula. Pois bem, nós que fazemos parte desse movimento, nós vamos fazer um chamado aos companheiros do PT, aos companheiros da base do PT, da base da CUT, de toda a esquerda, dos movimentos populares, do MST, da Central de Movimentos Populares, que é preciso lutar contra essa política criminosa, reacionária, que é colocar um vice golpista, um vice inimigo dos trabalhadores,
um direitista ligado a Opus Dei, né, os setores mais reacionários da Igreja Católica, um fascista como Bolsonaro, um defensor das privatizações, né, um dos elementos que tramou a derrubada da presidenta Dilma e a prisão do Lula. Então é preciso, nós vamos falar muito sobre esse tema, mas não só nós vamos falar, nós vamos mobilizar, nós vamos tirar panfletos, nós vamos defender a realização de uma plenária nacional da esquerda que apoia a candidatura do Lula para discutir esse tema, para discutir a necessidade de um candidato de luta, de um candidato dos trabalhadores, né, dos trabalhadores do campo e da cidade, da luta do movimento negro, que é um candidato representativo. É isso que nós queremos para a candidatura do Lula. Não se trata de uma condição para apoiar o Lula, né? Se trata de que a política de colocar um vice golpista é, obviamente, uma política para tramar contra o Lula agora e diante de uma possível eleição do Lula. Né? É já ter lá alguém com a faca nas costas, né? Um novo Alckmin, é o Geraldo Temer ou Michel Alckmin. Né? É esse o papel que cabe ao Alckmin na chapa com Lula. Voto ele não tem, né? Porque ele teve menos de 5% dos votos nas eleições. O PSDB agora mostrou que não tem apoio nem dos próprios filiados. Né? O Alckmin não tem apoio de ninguém. Por isso não teve todo esse esquema de dizer que ele tem 20 e tantos por cento aí na eleição em São Paulo é mentira. Né? É uma farsa justamente para cacifar, para dar cacife que o Alckmin não tem. Então é preciso rejeitar essa política, né? E nós vamos falar muito sobre isso aí, que é preciso rejeitar um vice que é inimigo da esquerda, dos trabalhadores, né? Um candidato do povo, como é o caso do Lula, não pode ter um vice assim. Bom, logicamente que aí a gente reforça o chamado à mobilização no próximo dia 12. Dia 12 de dezembro, todas as ruas da Paulista, fora Bolsonaro, Lula presidente por um governo dos trabalhadores, sem golpistas e sem patrões. Bom, para encerrar o programa, queria falar rapidamente, né, sobre a direita reconheceu a vitória nas eleições hondurenhas, né, da candidata apoiada pela esquerda, né, a ela que foi primeira-dama do governo depois do primeiro golpe, né, dessa onda golpista. Honduras foi o país que sofreu aí a primeira deposição em 2009, né, e agora, 12 anos depois, a Xiomara Castro, né, do Partido Libre, ganhou as eleições aí com mais de 53%, 54% dos votos, quase 1 milhão de pessoas votando aí na candidata. O candidato golpista do Partido Nacional teve 20 pontos percentuais a menos, né? Bom, e a situação foi resultado de um processo de mobilização, né? A candidatura, né, de uma pessoa claramente vinculada aos setores que foram derrubadas pelo golpe, a mulher do ex-presidente que foi derrubada pelo golpe, do Zelaya, levou a uma marca histórica de comparecimento, né? 62% num país em que o voto não é obrigatório. Né? E depois de 2 eleições em que a esquerda foi derrotada porque houve fraudes, né? Foram escancaradas as fraudes e o país ameaçava entrar numa convulsão social, num clima de guerra civil, caso a direita recorresse novamente à fraude. Né? A mobilização foi muito grande, né, nesse processo eleitoral para superar a situação dos anos anteriores. Né? As eleições de Honduras são um exemplo importante, né, de que a mobilização para derrotar a direita tem que ser feita mobilizando o povo, não é se juntando com a direita. Né? Quer dizer, é preciso ter evoluir a esquerda, chamar os setores que sejam capazes de mobilizar para derrotar a direita. E não colocar, né, como vice aí, ou como candidato a ser apoiado pela esquerda, gente que, na hora H, vai passar para o outro lado, né, vai defender os interesses da direita, do imperialismo.
Então fica aí a nossa saudação à vitória da Xiomara em Honduras, né? Uma vitória importante, mas que aponta, né, justamente a necessidade da mobilização popular para levar a vitória da esquerda. Bom, o resumo do dia vai terminando por aqui. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Vamos comentar aqui, né? Vamos ver aí toda a repercussão em torno da presença do companheiro Rui lá no Pânico e os principais acontecimentos de amanhã. Um forte abraço, uma boa noite, companheiro Edson. Teve problema com a internet, mas mandou aí a saudação para todos vocês também, para todos que nos acompanharam. Compartilhe aí o link do nosso programa para que muita gente nos assista, né? Como muita gente vai estar nos assistindo aí na madrugada, no dia seguinte. Um forte abraço a todos vocês e sigam aí com a Causa Operária TV.